Olá pessoal, na aula sobre paralelepípedos e cubos, nessa segunda parte agora nós vamos falar sobre o cubo. E no cubo nós temos a grande vantagem de que todos os seus lados são iguais. Perceba que aqui o comprimento, profundidade e altura todos são equivalentes a A. E vamos aos cálculos clássicos, primeiramente a área total. Note que o nosso cubo ele apresenta 6 faces idênticas. Portanto, o cálculo é bem simples. A área total seriam 6 vezes esta área, por exemplo, que é A ao quadrado. Esse seria o cálculo da área total, bem tranquilo. O volume do cubo, como são as medidas da área da base vezes a altura, a área da base é A ao quadrado, vezes a altura que vale A. Portanto, A ao cubo. Esse seria o volume de qualquer cubo. Agora, novamente, vamos àquela bendita diagonal. De um vértice a outro, nós temos aqui uma diagonal, a diagonal do cubo. Ela pode ser calculada desde que nós calculemos também esse lado, que eu sei que vale A, por ser paralelo, e também esta medida, que seria a diagonal da base, que é um quadrado. Vou chamar aqui de Dzinho. Novamente, para responder a diagonal, nós vamos pensar inicialmente nesse triângulo retângulo da base, em que apresenta A e A como medidas e hipotenusa Dzinho. Então, Dzinho ao quadrado será igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. É interessante aqui, continuando esta fórmula, perceber que a diagonal de um quadrado sempre equivale a A raiz de 2, ou seja, equivalente ao lado raiz de 2. Essa fórmula é sempre importante recordar, pois pode agilizar nossos cálculos futuramente. A diagonal de um quadrado é sempre lado raiz de 2. Agora, a segunda equação que aqui eu tomo seria a diagonal principal, a diagonal do cubo, que ela é composta por A ao quadrado mais o Dzinho ao quadrado. E nós sabemos que Dzinho ao quadrado, originalmente, como nós fizemos no paralelepípedo, é A ao quadrado mais A ao quadrado nesse caso. Portanto, D ao quadrado será A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Portanto, a diagonal, efetuando a raiz quadrada, nós vamos ter a raiz de 3A's ao quadrado, que quando saindo a letra A, sobra apenas A raiz de 3. O lado vezes a raiz de 3. Até mais simples ainda que o próprio paralelepípedo. Com essas demonstrações, deu para perceber que nós vamos utilizar bastante a trigonometria e o triângulo retângulo para compor algumas resoluções. Portanto, a partir daqui, com essas fórmulas, vamos aos exercícios.